Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou psicanalista. Hoje eu vou estar refletindo um pouco a questão das paixões e a questão da neuroquímica do cérebro e a ação que essa neuroquímica tem na construção dessa questão da paixão, tanto do lado emocional quanto do lado mesmo bioquímico. Toda paixão, ela nasce primeiro do seu pensamento. É o seu pensamento e a repetição desse pensamento e toda essa reação que você tem a esse objeto que você vai investindo e reinvestindo nele, que faz você construir essa paixão, esse sentimento. Isso em qualquer coisa. Você pode ser apaixonado por uma pessoa, eu por um estudo. Hoje eu não sou tão apaixonada pela psicanálise, hoje eu amo mais. Essa coisa já virou, já foi elaborada, por exemplo, no meu cérebro. Eu já fui muito apaixonada pela psicanálise, já fui muito envolvida no sentido dopaminérgico. Mas a paixão, ela pensada assim, uma paixão mesmo da questão amorosa ou a paixão por alguma coisa que tu tenhas, ela envolve todo um processo de prazer. Para você se apaixonar, tem que ter muito prazer, exceto se você tiver prazer no desprazer, aí é uma outra história. Mas a paixão, de uma maneira geral, ela envolve toda uma questão de pensamento. Mas para que você invista seu pensamento e as suas ações para aquele pensamento, tu tem que ter muito prazer de fazer isso. Tem que gerar muita coisa gostosa, tem que ser muito bom para ti. E isso faz com que você retroalimente o seu pensamento. E essa coisa muito gostosa para ti, que te faz se envolver, isso se chama dopamina. A dopamina é um neurotransmissor super poderoso que faz com que você tenha prazer nesse pensamento. E para tu se enamorar, tu vai investir muito do seu pensamento que te gera muito prazer. Quando você, por exemplo, pensa numa coisa que você gosta, que você é apaixonado, pode ser uma ideologia, pode ser que você é apaixonado pelo que você faz, mas pode ser que seja apaixonado por uma pessoa em si, nos relacionamentos, você vai investir muito do seu tempo e do seu pensamento naquilo. E todo esse seu pensamento, ele vai entrar numa psicossomática. Essa psicossomática, que é o que é psi, é do seu pensamento, é da sua psique, e somático, soma é o corpo. E esse psicossomático vai somar mente e corpo e vai te trazer como resultado aquela coisa maluca de você tá louco por aquela coisa, por aquela pessoa, por aquele relacionamento, entendeu? Aquele tesão que você tem por aquela pessoa. Esse tesão todo, ele advém da dopamina. Como pensar, então, uma maneira de equilibrar a dopamina para que essa paixão, de alguma maneira, tenha aí um controle? Às vezes, quando a gente está perdidamente apaixonado, a gente já está completamente sem controle. E nesse momento, quando você está perdidamente apaixonado e sem controle, que seu emocional está todo um turbilhão em prol desse objeto amado, você não consegue raciocinar direito, você não consegue fazer essas coisas direito se não tiver com aquela pessoa no pensamento, ou com aquilo, ou coisa que você estiver apaixonado. E isso é que te move. Para que você não fique numa demência temporária tão severa a ponto de te limitar às suas outras coisas da sua vida, eu proponho aqui que a gente pense a questão da dopamina como uma forma de equilibrar essa paixão, para que você tenha um pouco de domínio, que ela não te domine, porque se ela te dominar e, por exemplo, você tiver uma despaixão, uma pessoa não corresponder aos seus sentimentos, você vai sofrer muito, porque na hora que te tirarem essa dopamina de vez, você vai ficar numa abstinência, e essa abstinência, ela é muito dolorosa. E para que você não sofra essa abstinência, ou se você já estiver sofrendo essa abstinência,
fica aqui a dica, para regular essa dopamina, existem sim alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos que podem regular a sua dopamina? Primeiro, a primeira coisa são os exercícios. Exercício físico, quando você está completamente enamorado, ele vai te dar um reequilíbrio, porque ele vai te dar a endorfina que você precisa do pós-treino para poder se equilibrar emocionalmente. O segundo é a dieta. Uma dieta triptofânica e dopaminérgica, ela pode regular muito bem, quando você, por exemplo, está completamente doido por uma pessoa, completamente doido por uma situação, por uma coisa que você está completamente pirado e você, de alguma maneira, come aquilo e aquilo dá uma estabilizada. Entendeu? Tem alguns autores aí e alguns neurocientistas que colocam até que quando a pessoa, por exemplo, perdeu uma paixão, analgésicos, alguns tipos de analgésicos até dão uma apaziguada, porque quando você, por exemplo, não é correspondido numa paixão amorosa, por exemplo, ou que você perdeu a pessoa terminou, ou que aconteceu alguma coisa que cindiu esse relacionamento, a pessoa tem uma sensação neuroquímica como se ela tivesse passado por uma fratura. E essa fratura realmente acontece, é uma fratura mental. Para você tratar essa fratura mental, quando você teve uma cisão, por exemplo, com a questão de uma paixão mal correspondida, os exercícios e a alimentação mais triptofânica e dopaminérgica, ela pode equilibrar. E até em alguns casos de analgésicos aí que são indicados para poder estar saindo dessa crise. E pensando neuroquimicamente, por quê? Porque assim, a neuroquímica, ela tem um papel fundamental na nossa fisiologia das paixões. Por quê? A psicopatologia, que é uma das especializações que eu tenho, ela coloca bem isso. A psicofarmacologia, junto com a psiquiatria e a psicanálise, elas fazem uma junção onde trata o sujeito a partir do seu soma, do seu corpo, pela psicofarmacologia, e pela psiquiatria, das questões sintomáticas que você tem. Às vezes você tem outras questões psicológicas que se juntam com a paixão que tu tem mal correspondida, e isso dá um puta chabu. Mas a questão da análise, da psicanálise, que a psicanálise ela vai por um viés da questão do desejo do sujeito, e até onde está esse sujeito no seu próprio desejo. Então tudo isso junto, para tratar as questões das paixões, não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula científica de lidar com essas questões. Agora, se você se apaixonou, se enamorou pelo meu vídeo, por favor, compartilhe, toca no sininho e me dá um joinha. Obrigada.